Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para gravar esta mensagem para a EBD e confesso aos irmãos que estou com saudades da nossa escola bíblica presencial. Isso logo vai ocorrer, meus irmãos, um pouquinho mais de paciência. Acredito que logo nós vamos estar aqui no templo reunidos para podermos louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo com as nossas EBDs, com as aulas, classe para as crianças, e assim nós vamos poder juntos fazer com alegria os nossos estudos. Vocês sabem que eu dou muito valor à nossa escola bíblica dominical, pois nós vivemos num período, meus queridos irmãos, que muitas igrejas abandonaram a EBD. E com tristeza eu digo que os membros não conhecem a palavra de Deus e ignoram tudo aquilo que é o ensino das Escrituras, e aí são presas fáceis para serem derrotados por Satanás. Não esqueçamos que a palavra de Deus é o alimento espiritual para as nossas vidas. Nós não ficamos sem o arroz, sem o feijão, sem uma carne, porque os nossos corpos físicos precisam. Mas, meus queridos irmãos, é de fundamental importância a leitura das Escrituras, a oração, a convivência com os irmãos, a comunhão. E eu estou triste que eu vejo que essa pandemia está nos afastando. E quando nós nos afastamos, nos tornamos mais fracos. E precisamos voltar à nossa comunhão. Desculpa, irmãos. E nós já temos a reunião de oração de quarta-feira, presencial. Sexta-feira nós já estamos com nosso culto na casa do irmão Alexandre, o irmão Anderson, quinta-feira, com um grupo que ele está fazendo trabalho, e podemos ajudar esses trabalhos e fazer com que cresça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também domingo à noite nós já estamos com os nossos cultos, e hoje à noite nós teremos a celebração da ceia. Então gostaria de convidar os irmãos, estar incentivando os irmãos a virem. Não se preocupe com a questão, irmãos, de quantidade, porque não vai exceder. Vocês podem ficar tranquilos que não vai exceder o número. E se exceder, porventura se exceder, nós temos aí uma condição de fazermos com segurança, tranquilidade. Podem ficar tranquilos, meus irmãos, e nós queremos sim nos reunirmos. Falar em reunir, eu gostaria, nesta manhã, de falar sobre, não a família carnal, mas da família de Deus. Vejamos o texto que encontra aqui em Mateus 12, 46 a 50. Falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, há uma afirmação que diz que todos os homens são filhos de Deus. Mas nós sabemos que isso não é fato. Isso não é verdade. Todos os seres humanos, todos os homens são criaturas de Deus. Porém, filhos de Deus somente são aqueles que obedecem. E como diz aqui o Senhor Jesus Cristo, faz a vontade do Pai. Neste texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus é procurado por sua mãe e por seus irmãos. Quem atendeu o pedido de Maria e seus filhos, leva-o até Jesus. Eles recebem
Maria, e com certeza ela diz, olha, eu gostaria de falar com o meu filho. E eles vão até o Senhor Jesus e diz, tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, querem falar-te. E Jesus, falando a todos os presentes, diz, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Meus irmãos, eu tenho uma família carnal, tenho uma irmã, tenho 2 sobrinhas por parte do meu pai, tenho alguns sobrinhos por parte da Rosângela, tenho cunhados, cunhadas, tenho pessoas que fazem parte desta família. Minha família é pequena, mas eu considero a família espiritual muito mais do que a família carnal. Não que eu não dê valor ou que eu não ame os meus. É claro que eu amo. Mas nós, como família espiritual, devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e a mesma devoção. Portanto, veja bem, o Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo fez dos judeus e fez dos gentios um povo só. Irmãos, quando nós olhamos esse verso, a gente não para pensar a profundidade que é, porque judeu, ele não se acerta, digamos assim, ele não se envolve com outros povos. Judeu, eles são nacionalistas, judeus são, podemos dizer, racistas. Judeu, quando uma filha ou um filho casa com outro que não seja judeu, eles têm problemas gravíssimos. Podemos até entender que eles, desde quando foram constituídos como nação, receberam de Deus a ordem de não se envolver. E antes mesmo disso, quando nós vemos lá Abraão preparando uma esposa para Isaac que fosse da família, e depois a tristeza do próprio Isaac, porque Esaú, seu filho, casou com uma mulher que não era da sua família, e Jacó, direcionado por sua mãe, casou com uma mulher que fosse da família. Então nós podemos ver que o próprio judeu em si, ele acabou tendo esse sentimento de unidade. E vemos também que quando havia a desobediência, Deus mesmo condenava a desobediência de um judeu casar com um povo ímpio. Mas nós não podemos esquecer que há uma nova aliança. Nós não somos judeus, nós somos estrangeiros, nós somos gentios. E Jesus Cristo uniu pelo seu sangue o judeu e o gentio, fazendo um povo só. E dentro da igreja tem que ser esse sentimento, esse pensamento. Nós não podemos mais pensar em família Carvalho, família Lima, família Melo, família Rodrigues e todos os outros demais sobrenomes, mas nós somos um povo do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, quando nós cremos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter um novo nome. E, com certeza, esse novo nome será apresentado para nós nas mansões celestiais. E quando eles chegam com esse pedido, né, da mãe de Jesus e os seus irmãos querendo falar-lhe, não é que Jesus menosprezou os seus familiares. Não, de maneira nenhuma. Mas o que ele quis é passar uma lição, mostrar àqueles que estavam ali ao redor dele, de que agora havia uma nova missão e uma grande missão. Jesus ali não estava mais se apresentando como aquele carpinteiro de Nazaré, mas ele está se apresentando como o Salvador da humanidade. E sendo o Salvador, passa a ser o elo que liga Deus e os homens.
Irmãos, só para relembrá-los, o pecado original é o homem estar afastado de Deus. Eu sempre brinco quando estou falando nos grupos sobre o Deus nos salvou, Jesus nos salvou dos pecados ou do pecado. E muitos já dos nossos pecados. É fato que Jesus nos salvou dos nossos pecados, mas inicialmente Ele nos salvou do pecado, a separação nossa para com Deus. Esse é o pecado original. É este que afasta nós de Deus. Então, se eu estou afastado de Deus, não importa se eu tenho 1 ou 1 milhão de pecados, eu estou afastado de Deus mesmo. Agora, depois que nós cremos e depois que em Jesus Cristo nós temos este elo ligado novamente, né, por Jesus a Deus, aí nós precisamos resolver a questão dos nossos pecados diários. Somos cristãos, é bem verdade, mas vivemos na carne. E na próxima mensagem, domingo que vem, que eu trarei à igreja, eu vou estar falando exatamente sobre essa questão, de que nós somos espirituais e somos carnais. E cometemos pecado. Pelo fato de cometer pecados, é importante que a gente vá até o Senhor Jesus Cristo e confesse os nossos pecados, como diz 1 João 9. E eu tenho pedido, insistido, para que vocês memorizem 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Jesus, ao falar ali com aquelas pessoas e apontar ali para os seus discípulos, dizer: aqui estão a minha mãe e aqui estão os meus irmãos, é neste sentido. Jesus está se apresentando como o Salvador dos homens. Somente dessa forma, né, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter novamente comunhão com Deus. E isso nós já temos. E a partir do momento que nós já temos essa comunhão em Jesus Cristo, somos uma família. Para se tornar filho de Deus e passar a fazer parte desta família, a exigência é obedecer. Talvez os irmãos possam dizer: mas as mensagens do pastor têm muito a questão de obediência, de humildade, de serviço. Mas, meus queridos irmãos, eu tenho orado, tenho me colocado diante de Deus, tenho lido as Escrituras, e em todas elas, em todas as passagens que eu tenho lido, eu vejo sempre esta atuação. Por isso mesmo que eu sempre digo aos irmãos que eu também gosto de ouvir mensagens, gosto de ouvir o irmão Anísio pregando, gosto de ouvir o Gustavo pregando, o pastor Edgar pregando, o Alexandre Chebeck, o Anderson pregando, porque nós temos algo singular. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um tem uma visão, digamos, mais específica. Todos nós falamos das Escrituras, todos nós pregamos o Evangelho, todos nós falamos que Jesus é o Senhor e Salvador, mas cada um de nós tem uma visão específica. E, portanto, quando nós apresentamos a nossa mensagem, a nossa fala, nós apresentamos também esse algo específico que cada um tem. E eu continuo olhando as Escrituras e vendo que o obedecer é de fundamental importância para o cristão. E então nós vemos aqui nos versículos 49 e 50, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade. Vejam, irmãos, está explícito que nós devemos fazer a vontade do Pai Celestial. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, ou seja, quando nós somos obedientes. Meus queridos pais, minhas queridas mamães, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. A grande alegria de vocês é quando o seu filho, a sua filha ou os seus filhos são obedientes.
O que entristece vocês como pais é ver que o seu filho é desobediente. E quem não se entristece de ver, por exemplo, agora nós com a internet, tudo é colocado, tudo é mostrado, um pirralho fazendo birra, chorando, chutando vai numa loja e fica chutando as mercadorias, jogando no chão, fazendo gracinha, dando tapa na cara da mãe. Quem gosta disso? Que atitude é essa de uma criança pequena? Esses dias mesmo, com tristeza, eu vi um vídeo de um adolescente que furtou, roubou uma loja e depois a sua mãe, que na maior cara de pau, dizendo que ia processar todos que estavam pondo a carinha do seu filho na internet. Ela devia ter vergonha na cara do filho estar fazendo isso. Roubar uma loja, filmar e ainda colocar na internet e fazendo gracinha. Meus queridos irmãos, isso entristece. E não pensem vocês que Deus também não se entristeça quando nós também agimos de uma forma rebelde. Agimos de uma forma estranha àquilo que nós aprendemos e àquilo que nós pregamos e falamos. Portanto, se queremos fazer a vontade de Deus, é ser obedientes. E sendo obedientes, nós cumprimos a vontade do Senhor. Depois de sermos adotados, porque na verdade, quando nós cremos em Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus paga a dívida de escravidão que nós tínhamos com Satanás. Então deixamos de ser servos de Satanás e passamos a ser servos de Deus. Eu sei, é claro, a gente sempre diz que Jesus não nos trata como escravos. Ele nos trata como amigos, Ele nos trata como filhos. E somos filhos espirituais. E sendo filhos espirituais, nós todos, meus queridos irmãos, que temos o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, somos irmãos. Vejo que pessoas zombam de nós chamarmos um outro irmão espiritual de irmão. Para eles isso é estranho. Mas para nós não. Para nós é uma dádiva. Para nós é um presente. Agradeço a Deus para ter vocês, meus queridos, como irmãos em Cristo. Louvo a Deus pela vida de vocês. Me alegro pelo que vocês representam para mim. Da nossa obediência a Deus, produz os benefícios. Em Mateus 12:50, passamos a ser irmão, irmã ou mãe de Jesus. Temos esta herança assegurada em Cristo, com Cristo, como diz em Romanos 8:17, Romanos 9:26. Todas as barreiras são derrubadas. Que maravilha, irmãos. Como eu disse no início, não mais gentios, não mais judeus, mas uma só cidadão, um só povo. Une todos os santos no céu e na terra. Irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes com aqueles que partiram, irmãos em Cristo que partiram, mas eles estão lá no céu, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, aguardando a nossa chegada. E assim que eu cheguei, eu brincava com o Milton e falava assim: Milton, vou ficar muito feliz quando você me receber lá no céu. E o Milton não entendia, até um dia que ele pegou e disse: pastor, eu entendi o que o senhor estava falando, né? E se for o Milton a me receber lá no céu, ou se for eu a receber o Milton no céu, não importa. O importa é nós termos a comunhão, a alegria de glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Cristo, meus queridos irmãos, nos reconhece como seus irmãos. Nós vemos em Hebreus 2:11 e outros versos que falam sobre essa questão. Nós temos o mesmo Pai, o Pai Celestial. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Isso nos alegra. Concluindo, meus queridos irmãos, ao sermos adotados por Deus, recebemos títulos especiais, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, filhos da luz, ovelhas do seu pasto e amados do Senhor. Todos querem ser filhos de Deus, mas querer não quer dizer que é. Porque além de querer, tem que passar a ser obediente. Tem que primeiramente esvaziar do seu eu
e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se eu quero ser filho de Deus, e para ser filho de Deus, eu tenho que obedecer aos seus mandamentos, fazendo a vontade do nosso Deus. E a sua vontade é que venhamos a confessar a Jesus Cristo, seu amado Filho, como Senhor e Salvador pessoal. O que me impedirá de me tornar filho de Deus? Ou o que impedirá você de se tornar filho de Deus? A mim já não é mais um empecilho, pois eu, no meu coração e com a minha boca, eu fiz essa confissão recebendo a Jesus Cristo. Agora eu sei que eu sou filho de Deus e com alegria chamo a cada um dos irmãos de meus irmãos. E é uma alegria ter esta família, a primeira igreja batista em Jaboticabal, a família de Deus. Somos uma só família. Que Deus abençoe os amados irmãos e que possamos nos alegrar e ver as maravilhas do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos estar orando, e antes de orar eu gostaria que estivéssemos olhando com carinho para esta obra, a construção. Nós dependemos dos dízimos, das ofertas alçadas, ofertas específicas para a construção, e precisamos dos dízimos. Irmãos, como família, nós temos compromissos. Você, com a sua família, você tem os compromissos. Você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você tem que comprar os alimentos, você tem que dar o sustento para a sua família. Nós também, como famílias de Deus, temos as nossas obrigações. E uma delas é esta construção que nós estamos realizando. E com esta pandemia, a queda de dízimos voltou aos números do ano passado. Apenas 30%, 33% de dizimistas. Isso é muito baixo. E quando nós falamos em obediência, em obedecer, o obedecer em todas as áreas. Eu não posso pegar as escrituras, o texto que eu gosto eu coloco, e o texto que eu não gosto eu arranco fora, corto, jogo fora. E a questão da obediência, ela é em todos os sentidos. E eu gostaria, de todo o coração, que os irmãos olhassem para esta realidade, abraçassem essa causa. A obra não é de um ou de dois, a obra é da família do Senhor Jesus Cristo em Jaboticabal, e precisamos concluir essa obra. Há muitos irmãos que estão nos ajudando que não fazem parte da primeira igreja batista de Jaboticabal. E se esses irmãos estão ajudando, por que não os próprios membros também não ajudarem? Gosto e peço aos irmãos que usemos de amor, usemos de alegria, usemos de fidelidade para com o Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Pai de amor, soberano Deus, nós nos alegramos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos permitido de manhã já acordar, respirar, ouvir o canto dos pássaros e entender que o Senhor nos está dando o dom da vida. Por isso, meu Deus, meu querido Pai, me coloco na sua presença, Senhor Deus, com alegria para colocar a vida de cada um dos nossos irmãos aqui da primeira igreja batista em Jaboticabal nas suas mãos. Esteja abençoando, dando graça e nos alegrando a Deus, porque sabemos que o Senhor tem guardado a nós desta pandemia e o Senhor tem curado as nossas tristezas, as nossas dores, com a perda de entes queridos que estão partindo por esta pandemia. E nós, ó Deus, sabemos que se o Senhor nos levar, quer pela pandemia ou por um outro mal que seja, não é um mal, mas sim é nós estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, unidos e glorificando ao Deus maravilhoso. Pai de amor, nós agradecemos. Obrigado por esse dia e que possamos ter um domingo na Tua presença e que logo mais, estando na igreja, ouvindo a Tua mensagem, a celebração da ceia, tudo façamos, ó Deus, para a alegria do Senhor. Nós agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém.